paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui novamente. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus hoje. Queremos trazer um assunto que é muito polêmico nos nossos dias, ensinado por muitas igrejas evangélicas, e nós aprendemos assim, falamos assim e ensinamos assim, até que aprendemos o que é mais correto. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. E ainda a Bíblia diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Por isso é necessário as pessoas, principalmente os salvos, os crentes, buscarem Deus através da sua palavra, debruçar sobre a palavra de Deus, estudar bons livros que estão passando pela peneira da palavra, que não sejam livros que tragam ensinamentos errados, para que possamos ter estrutura espiritual para dizer o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido para ouvir. O que a Bíblia não revela, nós não explicamos, porque a Bíblia diz que tem coisas que o Senhor revela, é para nós aprender e ensinar. E aquilo que Deus não revelou pertence a Ele. E hoje nós queremos falar sobre um assunto que se encontra em Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Está escrito: por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Malaquias 3, 11. Agora eu tenho aqui uma tradução da linguagem para hoje. O mesmo capítulo, o mesmo versículo. Impedirei que o comedor, essa é a palavra do hebraico original para devorador, o comedor devore sua colheita, plantação. As videiras do campo não se perderão, e o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, serão guardados. Então, o que nós ouvimos aqui nesse texto? Estamos vendo que Deus está falando sobre um pequeno animal, um inseto, que vinha para o campo, para as árvores, para as plantações e devorava. E hoje nós sempre ouvimos sobre Malaquias 3:11, que no nossos dias, na dispensação da graça, são demônios. Mas todo o texto da Bíblia, o contexto, o texto próximo, anterior e depois, e o livro da Bíblia não fala sobre demônios. Aqui não está falando diretamente em nenhum demônio. Aqui Deus está falando com o povo que eles estavam em rebeldia, desobediência, e assim as providências de Deus não chegaria, a proteção de Deus não chegaria até eles para receber livramentos, proteção, porque sempre na aliança que Deus fez com povos, tribos, nações ou pessoas, existe obediência, uma aliança, que se for quebrada, as promessas, a fidelidade, a proteção que Deus assim fez com a pessoa, com tribo, nações e raças, será anulada. A pessoa não terá mais essa promessa cumprida sobre a sua vida. E Deus está dizendo para os rebeldes, obedientes, que estão ali em Malaquias, se eles se voltarem a obedecer a palavra de Deus, Deus dará proteção contra, neste texto, o devorador, para que não devore a sua plantação, a videira, o fruto. Era isso que Deus estava falando. Mas a melhor forma de nós aprender sobre a própria Bíblia é através de uma doutrina chamada hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica? A hermenêutica é a ciência ou a arte de como interpretar a palavra de Deus. Mas uma das ramificações principais da hermenêutica bíblica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você pega um texto e não entende aquele texto, você precisa ir na própria Bíblia, em outros livros, outros capítulos, ainda que seja na dispensação da graça, a nova dispensação, a dispensação da lei, e ali ela estará explicando o significado. Então nós vamos fazer da hermenêutica uma maneira de nós entender. Veja o que está no livro de Êxodo 10, 4, quando Deus está falando com o faraó para libertar o povo hebreu. Deus está dizendo: se você não for obediente à minha ordem, e se recusar deixar partir o meu povo, eis que amanhã farei vir uma nuvem de gafanhotos sobre teu território. Deus não está dizendo, faraó, se for desobediente, se não obedecer minha ordem, eu vou enviar uma nuvem de demônios. Não, aqui, como é em Malaquias, é gafanhotos, destruirá. E Deus mandou. Os gafanhotos foram para o Egito, destruiu as plantações, as árvores, todas as frutas. Depois, quando o faraó se arrependeu, Deus fez que os gafanhotos fossem cair diretamente no mar. Então veja, aqui nesse texto, dentro da interpretação da própria Bíblia hermenêutica, mostra gafanhoto. Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 28, 38. Diz: vocês semearão muitos em sua terra,
mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Porque Deus está falando isso, mesma coisa. Ou a desobediência do povo está dizendo, você pode plantar, você pode semear, você pode cuidar da terra, mas eu não prosperarei e não protegerei, porque virá gafanhotos e comerá quase tudo. Aqui não está dizendo virá demônios, potestade, principados, não. Animal, inseto, gafanhoto. E para nós encerrar, dentro dessa hermenêutica, vamos ler o que está em Joel 1, capítulo 1, versículo 14. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador ou devorador comeu. O que o gafanhoto devorador largou, o gafanhoto devorador comeu. Então veja, Joel está também falando da desobediência, porque esses homens que estão escrevendo a palavra são livros proféticos, é Deus falando por eles. E aqui Deus está dizendo a mesma coisa através de Joel, que Deus vai mandar uma categoria, um grupo de tipo de gafanhotos que vão devorar e destruir a plantação, porque não haverá proteção. Deus não abençoará, porque a própria palavra diz em Hebreus que aquele que crê que ele é um Deus vivo, abençoador, galardoador, tem que crer e chegar a ele crendo que receberá. Mas para isso precisa obedecer, sendo desta maneira, sendo desta forma de ler a Bíblia Sagrada, a resposta real de Malaquias não há, com certeza alguma, algum demônio chamado devorador. E hoje muito menos. Não há nada na Bíblia que aponte para algum tipo de devorador que seja especificamente um demônio, que assole as finanças do povo de Deus em caso de desobediência. Como disse o texto de Malaquias, que nós acabamos de ler, aponta para um devorador, para provavelmente um gafanhoto, um inseto que ainda existe hoje, que João Batista comia, que destruía as plantações. Porém, algumas pessoas atribuem, por exemplo, tragédias como na vida financeira, um acidente de automóvel, um incêndio numa casa de um crente, e o crente não deu dízimo ou oferta, e o demônio está trabalhando. Isso não é verdade bíblica. O dízimo não salva, irmão, mas quem é salvo traz dízimo. Veja, os homens mais ricos do mundo não são dizimistas. E Deus não castiga eles. Não, mas eles são perdidos. Eles vão para o sofrimento. Mas o crente fiel, ele não se apega em simplesmente trazer o dízimo. O dízimo é a consequência de uma fidelidade, de uma transformação de vida, de um desapego das coisas materiais para visualizar e valorizar o eterno, o espiritual, as leis de Deus. Por isso que precisamos ter atentamente uma visão bíblica, que ainda que o devorador não é demônio, nós precisamos saber que se nós não for fiel em toda a nossa vida, inclusive dízimo, as promessas da finança, as promessas de prosperidade de Deus não virá sobre nós. Porque qual a razão que Deus nos abençoará se nós não for fiel? Deus não vai enviar uma tragédia, Deus não vai enviar um demônio para tirar o teu carro, a tua casa, o teu emprego, não. Você viverá de uma maneira que precisará que a lógica, a sorte e o teu esforço te recompense. Não haverá providência de Deus, não haverá proteção de Deus. E além de tudo isso, não haverá eternidade. Então, o que a Bíblia ensina sobre essa passagem de Malaquias? Que nós precisamos ser fiel a Deus, desapegar nessas coisas, colocar nosso coração segundo a palavra do Senhor. Fidelidade no dízimo, nas ofertas, mas ainda na nossa vida, para que Deus conserve o nosso nome escrito no livro da vida. Porque um dia, quando nós partir dessa terra, nos encontraremos numa cidade santa, a nova Jerusalém espiritual, que essas coisas terreais são como o pó da terra, perto daquele lugar que nós iremos. Então, fique firme sobre a fidelidade da palavra, e Deus recompensará sua fidelidade. Então, nós aprendemos que no livro de Malaquias, capítulo 3 e 11, que fala sobre devorador, ali não está nenhuma referência a demônios, sim a gafanhotos, a insetos que destruía a lavoura do povo de Deus. Espero que você aprendeu alguma coisa sobre essas verdades imutáveis. Se você tiver mais alguma dúvida, coloque no comentário, faça alguma pergunta, e se tiver desejo que nós fizemos algum vídeo sobre algum ensinamento da Bíblia, escreva ali, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e também compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.